Por que muitas pessoas não sabem sobre pressão arterial? Tá vendo esse aparelho que está na minha mão? Muitas pessoas não sabem manusear esse equipamento, confundem valores pressóricos e não entendem a dinâmica da pressão arterial. Você quer sair da galera que não entende sobre pressão arterial? Fique nesse vídeo até o final. Pegue um papel, uma caneta ou um lápis para você nunca mais esquecer o básico da pressão arterial, começando pelos equipamentos, ok? Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro do canal, assim a gente pode criar diversos conteúdos para ajudar vocês no dia a dia. Tudo bem? Bora lá? Galera, é o seguinte, tá? É até difícil começar o conteúdo porque pressão arterial não é simples, mas é básico e necessário para você que é técnico ou enfermeiro ou qualquer outro profissional da área da saúde. Este aparelho, né, não sei quem inventou, eu nem li sobre a história, mas esse aparelho aqui, ele foi fabricado, não esse, né, aparelhos de pressão arterial foram fabricados para a gente conseguir ter um valor pressórico do paciente. Antes de falar dos valores pressóricos, vamos entender aqui. Grande parte das aulas nos cursos ensinam você usar esse aparelho aqui, que seria o aparelho que serve para qualquer paciente adulto, exceto se você tem um paciente anão, exceto se você tem um paciente obeso ou com um braço muito grande, porque quando foram estabelecer valores pressóricos, eles levaram em consideração o diâmetro do braço do paciente. Essa abraçadeira aqui, por exemplo, ela vai de 18 a 35 centímetros de diâmetro. Então, quando colocar essa abraçadeira, ela precisa passar, né, e ter uma boa fixação, ou seja, ela precisa ser, né, 80% do diâmetro do braço, tá? Então, se você pegar essa abraçadeira aqui, ela é bem grande, mas ela é para um braço de até 35 centímetros. Se você pegar um paciente que tem um braço de 40 centímetros, vai dar para você colocar isso aqui? Vai, mas vai ficar mais ou menos assim, ó. Você vai colocar e o aparelho vai ficar tipo assim, quase escapulindo. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar quase saindo. Tá? Ó, tá quase saindo. Aí tem gente que ainda coloca a mão para ele não se soltar na verificação. Você sabia que isso vai dar um valor pressórico errado para o paciente, tá? Então precisa de ter 80% do diâmetro do braço do paciente. Então esse aparelho aqui, ele é recomendado para pessoas que têm diâmetros de 18 a 35. Isso é a maioria das pessoas, né, adulto que não tem um braço gigante, nem uma pessoa que tem um braço fininho. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem aqui uma abraçadeira, tá? Que ela vai de 35 a 51. Olha o tamanho dessa abraçadeira aqui. Olha só o tamanho dessa abraçadeira. Vou pegar outra para a gente ter uma comparação. Olha só o tamanho das abraçadeiras. Dá uma olhada. Olha só a diferença. Então, já começa no equipamento, é básico, você tem que saber isso, tá? Então a abraçadeira precisa ser 80% do braço do paciente, senão você vai ter um valor pressórico falso, tá? Você vai ter um valor errado, tá bom? Não quero saber se na unidade não tem, a gente faz com o que tem, tá? Você faz com o que tem, então você está verificando pressão arterial errada do seu paciente. Tá, essa é a desculpa que muitas das vezes a gente ouve, mas infelizmente o paciente está, né, enfim, sendo prejudicado. Olha só as diferenças das abraçadeiras. E ainda tem o pior. Tem gente que fala assim, se não der para verificar a pressão arterial nos braços, a gente verifica nos membros inferiores. Você acha mesmo que alguém tem uma panturrilha de 18 a 35 centímetros? Ou melhor, de 35 a 51, depende muito do paciente. E outra coisa, o diâmetro do braço precisa ficar 40%
coberto. Então, se eu pegar essa braçadeira aqui e colocar no meu braço, ela vai ter uma sobra aqui em cima. Se eu pegar essa aqui, que é muito grande, ela tampa meu braço inteiro, então essa aqui é muito maior. Agora, se você pega essa braçadeira aqui e coloca na perna do seu paciente, você não vai ter um valor real, tá? A braçadeira da perna, olha como que ela é. Olha o tamanho dela, tá? Isso aqui é para coxa. Inclusive, tá escrito, ó, coxa, tá? Coxa, tá escrito. Então, as abraçadeiras, elas têm tamanhos. Elas têm tamanhos. Então, isso, na verdade, é algo que você precisa saber. Isso é o básico para você verificar uma pressão arterial, é saber que existe tamanho de abraçadeiras para o braço do paciente. 40 centímetros do tamanho do braço e 80 centímetros do diâmetro do braço do paciente ou 80 centímetros da coxa. Por isso que esse aqui é gigante. Olha o tamanho desse. Mas olha o tamanho das coxas dos pacientes. Olha o tamanho da sua coxa. Entendeu? Talvez o aparelho que você tem nem cabe na sua coxa. Imagina verificando a pressão lá. Você vai encontrar um valor? Vai. É o valor real? Não, não vai ser o valor real, tá? Então, esse vídeo, na verdade, é só para você começar a entender um dos problemas que nós temos em verificar a pressão arterial. Entende quanto isso é sério? Entende quanto isso é complicado quando você não tem essas informações ou quando você não tem esses equipamentos no seu dia a dia de trabalho? Vamos lá então, vamos voltar. Outra coisa interessante, tá? Olha só, aqui está escrito abraçadeira e está escrito artéria. Tá vendo bem aqui tem uma setinha? Bem aqui tem uma setinha. Aqui a gente tem o que? Artéria braquial. Achei minha artéria braquial, então é aqui que essa abraçadeira tem que ficar, tá? É aqui que ela tem que ficar. Ela não pode ficar em outro local. Porque se eu colocar a abraçadeira em qualquer local, minha artéria está aqui e aqui está o local, também eu vou ter um valor errado. Eu vou ter um valor que não é o valor ideal. Mas por que você está pressionando o braço? Você sabia que essa parte aqui, ó, é a parte do velcro, tá? Dos dois lados aqui, ó. Desse lado aqui não tem nada, do outro lado aqui tem o velcro. Você sabia que aqui dentro que tem a abraçadeira que você vai insuflar, ela está aqui dentro? Está aqui dentro, ó, nessa parte aqui todinha. Inclusive, se eu puxar aqui um pouquinho, ó, se eu puxar aqui um pouquinho, ela vai sair, ó. Ó, tá vendo aqui? Tá vendo essa parte aqui? Essa parte aqui, ela fica em toda essa parte, nessa parte de baixo. Então, você não pode colocar a abraçadeira em qualquer lugar onde não teve a demarcação da artéria, porque o fabricante fez isso aqui tudo de acordo com o estudo. E, inclusive, tem aqui, ó, 1 metro. Isso aqui foi validado. Então, o equipamento foi bem feito, mas ele precisa ser utilizado da melhor forma, porque não adianta ele ser fabricado de acordo com as normas ABNT, validado pelo Inmetro, e você como profissional usa o equipamento errado, gerando valores pressóricos errados para os pacientes, onde a gente vai ter pacientes hipertensos que de fato não seriam hipertensos. Você sabia que se você verificar a pressão arterial com a abraçadeira errada, você pode aumentar ou diminuir a pressão arterial sistólica em 50 milímetros de mercúrio? Você já imaginou que o seu Joaquim chega lá para verificar a pressão? Imagina que o real seria 130 e como você utilizou uma abraçadeira errada para o seu Joaquim, poderia dar 180. E se está dando 180 no seu Joaquim, você concorda que seria indicar medicamentos para o seu Joaquim ou condutas para o paciente hipertenso? Você já imaginou o seu Joaquim indo lá reclamar que o medicamento está dando sono, dando fraqueza, porque realmente ele está hipotenso? Mas quando você verifica a pressão do seu Joaquim que realmente está hipotenso, ele vai estar com a pressão normal, porque a abraçadeira pode estar errada. Você já imaginou quantas pessoas tem no Brasil, no mundo, que se tiver profissionais que estão verificando a pressão arterial com equipamentos errados ou de uma forma empírica, que ainda vou falar isso em outro vídeo, essas pessoas estão tomando medicamentos de forma equivocada, sem necessidade, atacando o seu fígado e outras coisas mais. Nós precisamos estudar. Eu não falei nem
30% do que eu queria falar nesse vídeo. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui e vou fazer a parte 2 do vídeo, tá? Eu vou fazer a parte 2 do vídeo. Então, se você viu a parte 1, a gente já vai deixar o link para você ver a parte 2 do vídeo, que eu preciso explicar sobre valores pressóricos e preciso explicar também sobre algo que falam aí, técnica palpatória para verificar pressão arterial. Isso não existe. Então, siga aí para o próximo vídeo.